Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. E o conteúdo de hoje é resposta para a senhora Karen Janaína. Ela quer saber sobre sessão de julgamento ordinário monocrática, o que significa, né? E também o senhor Giovanni Marques. Ele quer saber, né, que no caso, no extrato do benefício dele, veio acerto de dados para revisão do anexo. E após isso, o benefício indeferiu, né? E o laudo do perito tem como incapacidade laborativa data de início 28/6 e do 6 de 2023, né? E fim desse benefício ainda em janeiro ou em fevereiro de 2024. Mas esse benefício já foi indeferido. Qual o motivo? Certo? Então, são esses dois conteúdos, pessoas que deixam seus comentários aqui no canal e eu trago aqui em forma de vídeo para ajudar, tirar dúvidas dessas pessoas e também a você que de repente chega até aqui e tem esse mesmo problema, essa mesma dúvida, tá bom? Então, começando aqui com a Karen Janaína, né? Ela diz assim: o que significa julgamento ordinário monocrático? Bom, vamos começar com uma sequência de 6 dúvidas, né, referente a decisões monocráticas. Primeiro, o que significa monocrática ou uma decisão monocrática? Significa decisão proferida por apenas um magistrado, no caso um juiz ou um relator, né, do processo, certo? Segunda pergunta, por que decisões monocráticas? Bom, a decisão monocrática consiste em uma determinação proferida por um único magistrado. Na primeira instância, geralmente, um juiz responsável pelo caso decide o processo sozinho. Já em uma instância superior, a regra geral, pelo menos na teoria, é que as resoluções sejam estabelecidas de forma colegiada. Então, na primeira instância, pode apenas um juiz ou um relator, um magistrado decidir. Já no caso da segunda instância, aí tem que ser, no geral, o colegiado, certo? Terceira pergunta, o que é uma decisão monocrática terminativa? Decisões monocráticas são decisões tomadas individualmente pelos relatores de um processo nos tribunais, visando a economia processual, seja porque a postulação é inadmissível, seja porque sobre o seu mérito há uma jurisprudência e denominante, ou porque há precedentes, segundo o artigo 932 do inciso 4 a 5, certo? Quarta pergunta, o que quer dizer despacho em decisão monocrática? São decisões proferidas pelo relator que põem fim ao processo, nos casos previstos em lei. O cartório, ao receber os autos de um gabinete, fará os lançamentos necessários e publicará essa decisão, certo? No caso, o cartório, ao receber os autos no gabinete, fará o lançamento necessário e publicará essa decisão, certo? Então, a quinta pergunta. Quando um juiz pode decidir monocraticamente? Segundo o preceito legal, ao relator somente é autorizado decidir monocraticamente, negando um provimento ou um recurso que for o contrário à súmula, no caso desse processo no STF ou no STJ, ou do próprio tribunal em caso onde está essa ação.
a um acordo proferido em julgamento de casos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Supremo Tribunal de Justiça, ao entendimento, né, referente a esse processo, todas as provas, né, que estão nele, certo? E essa decisão aí monocraticamente tomada por esse juiz, certo? A sexta pergunta: o que vem depois da decisão monocrática? As decisões podem ser monocráticas, decisões de um ministro ou um relator, ou um magistrado como um todo, ou um colegiado, decisão de uma das turmas do plenário, no caso, na ação em julgamento. No caso do STF, as decisões são classificadas em liminares, decisões interlocutoriais, decisões de sobrestamento, decisões finais, decisões de repercussão geral e decisões em um recurso interno. Então, há essas condições em que vem depois de uma decisão monocrática, onde um só decide sobre voto, sobre um parecer de um processo específico, tá bom? Então, para você que chegou aqui e para a Karen Janaína, tá aí o que significa, né? Ação ordinária monocrática. Ordinária significa a primeira instância, certo? A primeira análise, o primeiro julgamento. De forma monocrática significa que um juiz, um magistrado ou, né, um relator que leu, que deu seu parecer, né, pode aí ter julgado apenas, no caso de uma única pessoa, o juiz, certo? Então, apenas o juiz pode ter dado esse parecer final, certo? Então, vamos aguardar aí o andamento do seu processo, mais atualizações nesses próximos dias, tá bom? E a pergunta do senhor Giovanni Marques. Apareceu no meu extrato de benefícios a mensagem: acerto de dados para revisão do anexo. Acerto de dados para revisão desse processo ou desse benefício que estava ativo. Significa que alguns dados ou apenas um dado está divergente, certo? Está errado, certo? E logo após, segundo ele, o laudo que foi dado pelo perito, parecer do perito, classifica como incapacidade laborativa, certo? Que é incapacidade para o trabalho. E tem data de início, no caso dele, um auxílio-doença, teve data de início no dia 28 de junho e término no dia 1º de fevereiro de 2024. Mas o benefício está indeferido. Bom, se houve a busca, a notificação por acerto de dados, significa que esse processo precisava de mais informações, de atualizações, de alguma informação que você não cedeu, se foi uma informação externa, certo? Fora. Você quem tinha que apresentar essas documentações no qual o INSS estava buscando, certo? Para revisão dessas informações, desses dados, desse benefício. Se foi uma ação interna, é um erro do INSS indeferir um processo sem ainda finalizar o prazo para que esse benefício fosse cessado, certo? Então, você deve ligar para o INSS, procurar saber de fato o que aconteceu ou agendar um atendimento que é melhor, certo? Você conversar de forma mais ampla e clara, para saber o que de fato aconteceu com o seu processo, o porquê do indeferimento, o que deixou de ser feito por você, no caso de entrega de informações, ou se foi uma ação interna aí dos servidores que fizeram
esse benefício cessado de forma indevida, fora do prazo, certo? Então, o mais rápido possível você deve procurar informações referente ao andamento desse processo que poderia estar ativo, mas nesse momento está cessado, está negado, você não está mais recebendo ele, certo? Então, ainda hoje você pode ligar para o INSS e agendar a sua presença, certo? De forma presencial e procurar tirar todas as dúvidas referente ao seu processo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.